Paula, que bom estarmos juntas. É verdade, finalmente. Finalmente conseguimos encontrar-nos. Pois. Com esta fase do Covid também foi um bocadinho complicado. Bom, a Paula então é presidente da Zero Desperdício. Da Dar e Recordar, que é a associação que criou e para o qual nós somos conhecidos o movimento Zero Desperdício. Sim. Exatamente. E encontramos num contexto interessante em que vos pedimos ajuda. Foi. Eu fiquei, como já disse, e às suas colegas, muito admirada com o vosso mail, porque a Dar e Recordar, o Zero Desperdício, está habituado, e eu recebo os mails todos também, vejo-os também, a pedidos de ajuda desde 2011. Aliás, nós começámos num contexto de crise, exatamente, porque havia comida que sobrava em bom estado, perecível e confeccionada, e havia pessoas que naquela altura, mais do que nunca, estavam a precisar, e já havia muitas associações que ajudavam, mas não com comida daquele tipo. E foi aí que nós começámos e fomos um complemento também a essas carências. Hoje confrontamos, por causa do contexto do Covid, exatamente com uma conjuntura semelhante. E eu, durante o tempo do Covid, quando as coisas começaram a haver pessoas desempregadas, recebemos muitos e-mails de pedidos de ajuda das associações e tudo, que precisavam de ajuda, e por outro lado havia menos doadores, porque fecharam os restaurantes, e havia menos receptores, ou seja, as IPSS ou ONGs, por exemplo, a ReFood deixou de ter voluntários, porque eram alunos e, portanto, era complicado. E acho não quando recebemos também o vosso mail. E eu olhei para aquele mail e disse, nunca jamais, porque no meu imaginário, penso que de toda a gente, o estatuto social de uma classe como os médicos dentistas, os profissionais de saúde oral, não achei, fiquei tão admirada e tão chocada ao mesmo tempo, porque o que lá diziam era que estavam a passar de extremas dificuldades, que havia colegas profissionais que não tinham, de facto, como prover às necessidades básicas, e eles, Esperemos que não sejam... Peguei no telefone, fiquei tão admirada que peguei no telefone e liguei, não foi? Exatamente. Porque Até foi a minha disse, colega eu quero ajudar, mas estou admirada. Claro. Até foi a minha colega Joana dos Reis Ferreira que lhe enviou um e-mail. Nós nessa altura andávamos a tentar enviar. Isto então veio no contexto. A nossa associação de Sorrir à Onda foi formada em 14 de maio. A seguir à nossa conversa, aliás. Exatamente. Exatamente. Aliás, foi a Paula que também nos motivou para fazermos uma associação, porque viu em nós algum potencial para querer ajudar e seria também de uma forma, se calhar, mais fácil, não é? Podermos chegar às estruturas. Eu pensei e achei, como é que vamos... Por exemplo, vocês podem nos ajudar. Eu disse, ok, mas ajudamos quem? Uma pessoa individual ou uma associação e através dela canalizam as sobras? E depois a sua colega disse, é capaz de ter razão, porque realmente faz algum sentido. Porque eu vi muitas semelhanças até com o nosso início. Nós queríamos também ajudar naquela situação e precisávamos de uma entidade que não fosse eu, ou o comandante António Costa Pereira, ou a Patrícia Vasconcelos, as pessoas que não... Salvador Vilas Loures, e formámos exatamente para podermos ser uma entidade e por isso sugeri-vos. Exatamente. Pronto, tivemos várias conversas, não foi? E ficou muito surpreendida. Portanto, nós fomos apanhados numa altura muito complicada e em março tivemos que, de uma semana para a outra, encerrar os consultórios. Mesmo antes da Ordem dos Médicos Dentistas dizer ou aconselhar o que deveríamos fazer. Portanto, nessa altura estivemos muito unidos, de facto, os médicos dentistas estiveram muito unidos e optámos por isso mesmo logo após, portanto, 2 dias após ser declarada a pandemia pela OMS. Portanto, nós resolvemos todos encerrar, e lá está a parte das redes sociais que a Paula não gosta, mas nós comunicávamos pelas redes sociais. E pelo Messenger e por várias coisas. Essa altura também foi uma fase muito gira, porque foi também uma fase de união em que eu conheci muitos colegas, eu e a Joana e todos os que quiseram formar esta associação, e todos juntos tomámos essa decisão. Passado então um pouco tempo, passado poucos dias, na semana seguinte, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, veio então dizer para as televisões que sim, que veio afirmar que sim, que teríamos mesmo que fechar e só haver consultas urgentes ou inadiáveis. Portanto, nós tivemos que fechar os consultórios de todo, não é? Tivemos mesmo que fechar e ficar à espera de soluções.
Portanto, como sabe, nós já expliquei que trabalhamos todos com recibos verdes. Era o que eu não sabia. Eu todos acho, com recibos verdes. e acho bem que era explico, porque eu conto a história e digo, vejam lá que disse, os médicos, dentistas, os profissionais de saúde, por isso não era só eu que fiquei, as pessoas ficam, portanto, é preciso explicar o problema em contexto, acho muito importante. Nós estimamos que haja umas 5.000 clínicas abertas neste momento em Portugal e, portanto, ainda não sabemos a porcentagem das que fechou até aqui, mas isso, o novo bastonário que entrou agora recentemente vai tentar apurar esses números e faz muito bem, pode estar preocupado com isso e faz muito bem. E vai tentar realmente apurar esses números das que encerraram. Mas houve realmente várias clínicas que tiveram que encerrar porque houve rendas para pagar das clínicas, havia funcionários, havia toda uma conjuntura de situações que temos que colmatar e que realmente é impossível, não é? E estando fechados durante 3 meses é complicado, não dá mesmo. Sem ajuda do Estado, pedimos, portanto houve vários apelos, tentámos chegar ao Estado, tentamos chegar ao Governo com várias cartas, presidentes de Câmara, até aqui em Cascais eu também tentei, e realmente não houve grande receptividade e ajuda. E, portanto, houve também os colegas que tentaram o mesmo. Muitos, inclusivamente, tentaram aparecer na televisão para explicar que nós, de facto, precisávamos de ajuda. Houve ali uma parte que foi um pouco controversa, que se seguiu a uma afirmação do Miguel Sousa Tavares num telejornal em que dizia, mas eu vou, que nós temos que estar fechados, não é? Mas que escândalo, mas eu agora não tenho dentista, eu tenho uma urgência e não posso ir a um dentista. E nós ficámos, nós estamos aqui, fechados, não podemos abrir as clínicas, ainda está alguém a dizer que alguém culpabilizar-nos. Claro. Pronto, e ficámos todos um bocado sensibilizados com isso e houve ali algumas precipitações de colegas a dizer, uns por um lado, que nós pertencemos e nós somos dos grupos, aliás até saiu um artigo na New York Times que dizia, em que mostrou portanto, um gráfico e que mostrou realmente que nós somos em relação à saúde, dos que têm mais apetência para a exposição a qualquer tipo de vírus, não é? E, portanto, nós tentámos explicar isso na televisão. Porquê de fechar as clínicas? Pois, porque vocês já estão à partida, independentemente do Covid ou não, protegidos. Eu, um potencial cliente, pode ter uma doença infectocontagiosa, daquelas que por via aérea, e vocês não sabem. Mas tratava-se de um vírus novo. Nós tínhamos que ter equipamentos de proteção especiais que estavam a ser vendidos no mercado a preços exorbitantes. Portanto, também houve uma união em relação a isso para tentarmos encontrar. Vinham nessa altura vinham da China e vinham com preços muito altos. E quem é que tinha a possibilidade para gastar, em média, numa clínica naquele momento, 3.000 euros ou 5.000 euros em investimento? Portanto, foi uma situação muito complicada. Alguns podiam, claro, mas a maior parte não podia, obviamente. Portanto, tínhamos que tratar, tivemos que ter noção disso. E, portanto, nesse contexto, depois eu e a minha colega e amiga Joana Torres Ferreira ouvimos as notícias que já estariam, pela Isabel Jané, que já estariam pessoas a recorrer ao banco alimentar, médicos, dentistas, higienistas. Portanto, ficámos de facto preocupadas com o assunto e dissemos, não, eu acho que temos que fazer qualquer coisa aqui porque não queremos, só de me imaginar, em termos de empatia, a ver um colega meu que se calhar tinha condições há 3 meses atrás e de repente viu-se sem nada e a ter que recorrer e estar numa fila de um banco alimentar, prestar provas que necessita ou estar lá à espera de receber, para mim foi para nós, as duas principalmente no início, foi um pouco sufocante pensar nessa situação. E, portanto, decidimos arregaçar as mangas e fazer contactos. E foi isso que fizemos. E foi nesse contexto que encontramos. É verdade. Pois, porque eu continuo a dizer, não é, as pessoas são todas iguais. Agora, não era expectável, de facto, o vosso grupo profissional está numa situação de precisar das necessidades mais básicas. Mas é o que depois me explicou e eu agora já sei que vocês têm apesar deste estatuto profissional, vivem
muito dos recibos verdes e Sim, do que trabalham. Todos. Portanto, se têm trabalho, têm dinheiro, se não têm trabalho, têm zero de rendimento. Exatamente. Zero de rendimento é zero de possibilidades de... Pedimos também ajudas para os sócios gerentes e sobre a polémica que deu, não é? Pois, sim, também. E os layoffs também, portanto, alguns pela Segurança Social também não foram ajudados, e depois os pagamentos foram tardios, portanto, houve ali clínicas que tiveram que reduzir a metade os ordenados, despedir pessoas em massa, tudo. Olha, e agora, nesta nova retoma da possibilidade de vocês já poderem trabalhar, a maior parte, muitos continuam sem conseguir trabalhar. Sim, não tem os horários todos ocupados. Portanto, a situação não se resolveu ainda, não é? Não se vai resolver tão cedo. Eu acho que vai piorar. Nós achamos que vai piorar. Vai piorar. Vai piorar, sim. Portanto, os médicos e estas pessoas vão continuar a precisar de ajuda. Claro, não têm... claro. Pronto. A seguir à onda também veio uma situação em que nós vimos que também precisávamos de uma certa união da classe. Essa desunião também surgiu posteriormente com as novas eleições do novo bastonário. Nós fomos apanhados aqui em falso com muitas coisas. Portanto, foi isto tudo, depois foram novas eleições para a Ordem dos Médicos Dentistas, em que já tínhamos vindo de uma ordem que estava com as mesmas pessoas já há cerca de 20 anos, 21 anos, e depois, portanto, houve agora a entrada de... Portanto, havia ali muitas lutas, as pessoas pareciam... Eu dá uma sensação que as pessoas ainda estão um bocadinho... Só quem está a passar pelas coisas é que realmente, profundamente, está a ver o que está a passar. E está a tentar chegar a algum sítio, não é? E defender-se, porque eu acho que o geral das pessoas ainda estão, não vai acontecer nada, ou vai-se resolver, ou eu arranjo aqui umas coisinhas, a clínica vai conseguir sobreviver, mas isto está para durar. Não sabemos como é que vai ser setembro, os meses que vêm, não é? Claro. Portanto, não sabemos. Entretanto, o que eu gostava de dizer em relação à união que as pessoas, nós achámos, eu e a Joana, achámos que deveria haver e que não estava a haver, era precisamente porque estava a haver essas eleições e nós vimos colegas uns contra os outros, mas de uma maneira completamente desleal, e não pensando realmente em poderiam fazer de bem. Pronto, e nós também, isto é também não só uma associação, mas também um movimento que nós queremos comunicar que tem que realmente haver união entre as pessoas e solidariedade entre as pessoas. E só assim é que as coisas funcionam. E sem ela é muito complicado. Cada um lutar para o seu lado, olhar somente para o seu umbigo. As classes têm sempre, é normal, entre classes haver estes rivalismos e estas questões. Mas de facto, cada vez mais, em tempos como estes, as classes têm que se unir à volta dos interesses que são comuns. Claro que cada um tem interesses difusos, mas tem que haver alguma união. Eu também acho que há outra coisa que eu aprendi convosco, que não me tinha percebido, embora toda a gente, quando eu for agora dizer isso, é que realmente também a medicina dentária não é uma especialidade que faça parte do Sistema Nacional de Saúde, no sentido em que quando vai a um hospital tem um ortopedista, tem um cardiologista, mas não há. E isso também faz uma outra coisa, que é com que Portugal e os portugueses tenham uma carência enorme de cuidados de prestação de saúde oral, porque a rede de prestação de cuidados de saúde oral não é semelhante, não encontra no centro de saúde, há muito mais dificuldade, nos hospitais não há, e também é por isso que há muitos consultórios dentários privados, não é? Exatamente. Mas os consultórios privados, o cheque dentista também já me explicou, abrange apenas uma faixa etária e só há alguns tipos de prestação de cuidados de saúde oral. Não está adequado, não está pronto. Não. E portanto, a prestação de cuidados de saúde oral, tal como está organizada em Portugal, não chega, não é suficiente. Aliás, a Portugal sabe há dados concretos, que tem uma carência enorme da Europa com menos taxa também de prevenção. Exatamente, e isso não é de admirar, não. Porque a política de saúde, isso era uma coisa que os médicos dentistas, que interessa à classe, que deviam também juntar-se com o governo e com as autoridades que têm poder para alterar, porque é bom para todos, é bom para a população em geral,
porque a saúde oral e a higiene oral é importantíssima para tudo. Até agora, a condição, digo eu não sou médica, mas acho que não estou a dizer nada de errado. Saúde pública. Para a saúde pública. É importante ter uma boa saúde oral para poder, mas está a para poder ser saudável. Para poder ser saudável. Portanto, faz parte da saúde. Claro. Da saúde. Claro. Não, mas é que eu estou a referir isto como leiga, porque acho que nós não pensamos nestas coisas. Nós, os que não somos os médicos dentistas, não nos lembramos destas coisas. Eu agora aprendi imenso convosco, e quando temos falado e estamos a fazer o que estamos a pensar fazer juntas, que também já vamos, as nossas associações estão a fazer juntas, já vamos falar, mas eu tenho vindo a perceber-me, embora isto seja uma evidência, eu não tinha realizado isto, e acho que é importante, isso é um bom tema para os médicos dentistas também se unirem em torno. Exatamente. Eu acho que essa união tem que ser fundamental. Nós temos tido uma caminhada um pouco complicada, não é? Estamos há 3 meses nela e estamos a tentar difundir portanto, tentámos pela ordem dos médicos dentistas, naquela altura não nos deixaram que isso fosse transmitido a nível. Tem como um questionário que nós fizemos para perceber de norte a sul do país quais eram realmente as necessidades, não é? E fizemos o questionário, como é óbvio, e muita gente respondeu a ele, mas não tivemos a assertividade que queríamos e a adesão. Mas chegaram a alguma conclusão com as respostas Chegámos, claro, que havia muita dificuldade em pagar as rendas, não é? Era o principal, que havia alguma dificuldade então, também em ter alimentos, muitos eram médicos dentistas, que responderam a essas dificuldades. Exatamente. E, portanto, roda tudo. Também os filhos, o pagamento das creches, portanto, roda tudo. Pois, portanto, das necessidades básicas do dia a dia. Mas nós chegámos aos números que nós queríamos porque nós não conseguimos chegar aos médicos dentistas por e-mail, ou porque também esta situação de tratamento de dados é complicado. E enviámos o e-mail para a ordem explicou juridicamente muito bem, mandou-nos um e-mail que de facto tinha sentido, mas nestas situações diferentes, tão diferentes como nós estamos a viver agora, poderiam ter contornado um pouco e nós temos conseguido feito portanto, o questionário. Também como também por eleições, uma ordem a dar lugar a outra. Sim, também havia ali a parte burocrática toda que tinham que tratar e, portanto, foi tudo muito complicado. E, mais uma vez, nós ficámos aqui um bocadinho para trás, não é? Portanto, mas eu acho que agora, com a nova entrada do novo questionário, do nosso colega Miguel Pavão e toda a gente, nós esperamos que aí haja mais assertividade. Embora eu ache que há tanto trabalho para fazer, ele vai ter que começar realmente por uma reestruturação, porque nós somos muitos, portanto nós somos cerca de 13 mil, e portanto é o dobro estimado por português, portanto necessário, não é? Somos o triplo em relação à Europa. Está a brincar? Exatamente. Então temos mais médicos dentistas que os outros países da Europa, o que está a dizer? Sim. E temos a pior saúde oral da Europa. Exatamente. Isso não é... Não joga bem. Não joga. Não. Lá está. Está aqui a falar de zero desperdício. Isso é de facto uma questão de desperdício. Exatamente. É de ajustar a oferta à procura. Seria aqui imperioso, não é? Eu não sabia isso também. Estou a aprender agora. Quer dizer, então, nós temos mais médicos per capita do que o resto dos países que conseguem ter uma saúde oral muito melhor. Sim. Isso então ainda é mais incompreensível. Lá está, continuo a dizer que é um problema de classe, mas é um problema de nós todos também. Claro. Claro. Há muitas classes, repare para lá, há muitas classes que estão também a passar por dificuldades, como os advogados, como os arquitetos, mas não estão numa escala como nós. Nós estima-se também, porque connosco trabalham assistentes dentários, técnicos de prótese, que fazem, higienistas, que fazem com que tudo funcione numa clínica. Dependem uns dos outros. Dependemos todos dos outros, cada um tem o seu funcionamento. E, portanto, os nossos números estimavam mais ou menos pelos 30 mil, e, portanto, ao ouvir a tomada de posse do nosso questionário, ele referiu 50 mil. Portanto, somos ao todo 50 mil. Eu ouvi esse número, 50 mil.
fiquei a pensar, 50 mil. É verdade, são 50 mil. Somos cerca de 50 mil. Pelos números que ele também deve ter andado a investigar. E, portanto, o que nós queríamos mesmo era que as pessoas nos procurassem. Nós nestes 3 meses já fizemos muita coisa para 3 meses, eu acho que já fizemos bastantes coisas. Por exemplo, na área alimentar, fizemos um acordo com a Agrobio e tem tudo a ver com a simbiose e com, portanto, uns precisam, uns dão, não é? Nós temos que os agricultores agora também estão numa fase muito problemática, e então contactámos a Agrobio, que é da agricultura biológica, e eles de facto estão também a sofrer uma grande com esta crise. E então fizemos um acordo com eles em que eles distribuem e fizeram uns cabazes muito interessantes, mas tiveram 3 meses a trabalhar nisto. E transportam, levam a casa, porque as pessoas não têm que ir a banco nenhum alimentar. Nós quisemos que os nossos colegas tivessem condições mínimas de dignidade. E não é mal nenhum encararmos que isto existe. Isto existe, tem que ser colmatado e tem que ser resolvido. Não é uma questão de inferioridade, estamos a dizer que os médicos dentistas precisam. Não, é um facto. É um facto. E a questão, deixa-me só acrescentar, a questão de dignidade não é que sejam menos ou mais que os outros, agora eu percebo. É difícil para uma pessoa que até há 1 mês ou 2 estava numa situação confortável e procurar ajuda, tal como pessoas que socialmente nós já sabemos que têm menos capacidade e que sempre precisaram. E a dignidade também passa por isso, é ajustar as respostas em conformidade não é que as pessoas sejam umas mais que outras, não é nada disso. Não. Agora, para além de que, provavelmente, também já falámos disto às vezes, se vocês pedirem ajuda e forem à Segurança Social, ou forem a uma IPSS, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que teria o tipo de pessoas a quem dá ajuda, sim, vocês provavelmente não estão elegíveis. Exato. Se formos ver os rendimentos do ano passado, que é com base muitas vezes em documentos do IRS, etc., nem sequer conseguem apoios. Pelo menos as pessoas precisam agora. Claro. Portanto, tem que haver soluções ajustadas, e não é melhores nem piores, são diferentes. Não, são diferentes. E não é com respostas não seja digna. Não estou a dizer que isto não é definir ao banco alimentar. Eu percebo o que está a dizer. Não, pelo amor de Deus, o banco alimentar existe há muitos anos. Aliás, vou-lhe contar uma coisa. Em 2012, quando a Zero Desperdício começou a dar apoio a canalizar as sobras dos doadores, do retalho, portanto, dos hotéis, dos restaurantes, dos cafés, dos hospitais e também dos grandes superfícies e das médias superfícies, estamos a falar de comida confeccionada e perecível, qual era o objetivo e quem eram as pessoas que as instituições de particularidade social e as organizações não governamentais e as juntas de freguesia que iam buscar a comida aos doadores de desperdício, que punham a comida à nossa responsabilidade, mas nós canalizávamos porque tínhamos braços, nós não vamos entregar nunca comida, não é? Pronto. Quem eram a população-alvo que ia, no fundo, receber este tipo de comida? Era justamente os novos pobres, entre aspas, necessitados, que naquela altura surgiram, que eram classe média. E, por exemplo, eu lembro-me que o Presidente da Junta de Campolide disse-me: Paula, eu vou fazer assim, nós junto é que vamos recolher a comida no Hotel Ritz, que era o primeiro doador zero desperdício ali na zona de Campolide, do Auchan, do refeitório não era da Galp, era de outra, da Repsol, sim, e numa série de hotéis que eram os nossos primeiros doadores ali de Campolide. Nós é que vamos buscar, porque nós vamos trazer a comida aqui para a Junta, para um sítio impecável, que a ASAI e a DGAV autorizaram, com os circuitos dos limpos, etc., dos frios e tal, porque as pessoas que virão aqui são aquelas que não estão ainda apoiadas pela Junta, não vão poder ser apoiadas de acordo com... eram professores do liceu, eram outro tipo de pessoas, e portanto vêm à Junta
porque vem tratar de um assunto qualquer, não tem, os outros todos não têm que saber que as pessoas vão lá para receber. Claro. Está a perceber? E eu lembro-me que foi ele próprio que me disse isto. E foi assim que começou o Zero Desperdício na Junta de Freguesia de Campo Lido. E foi lá mesmo, precisamente, as pessoas irem lá e não irem à IPSS, porque nem iam, porque não podiam, não iam receber. Porque há pessoas ainda. Exatamente. Eu percebo muito bem o que está a dizer. Mas, entretanto, os médicos dentistas ainda vêm também de uma situação, portanto, complexa, porque vêm já de uma situação de precariedade, portanto. Pois. Exato. Portanto, os colegas que saem, os colegas que estão a sair, não encontram trabalho muito facilmente, é complicado, porque não há sítios, é impossível, não é? Abranger estas pessoas todas, é impossível. Depois, os sítios de pós-graduação também tem que haver uma reformulação a nível das universidades, mas isso também é um ponto que a nova ordem dos médicos dentistas quer fazer, e é muito bem. E, portanto, as pessoas saem da universidade um pouco desamparadas, mas isso já acontece há muitos anos, em que depois os colegas têm que ir recorrer têm que estar em clínicas que não gostam, mas têm que estar a trabalhar em clínicas, porque entretanto surgiram clínicas muito grandes, geridas por gestores, etc., que vieram atrapalhar ou vieram-nos, portanto, fazer aqui alterar o nível da medicina dentária, porque começaram com preços muito baixos, não é? Também não há nenhuma regra explícita que há um mínimo na tabela. Então, agora tem um mínimo de tabela que nós devemos cumprir, mas nunca foi completamente observado, nunca foi historiado, nunca foi alvo de... Provavelmente é só indicativo, não sei, não conheço, mas lá está, mais uma questão para a classe. Portanto, já vinha de uma situação precária, não é? Realmente os mais novos. Pois, e agora com... Temos pessoas que estavam a ganhar 300 euros por mês, 400 euros por mês em centros de saúde, porque entretanto começou a surgir alguns centros de saúde, mas a pagarem por hora 5 euros e tudo assim. Mas porquê por hora? Os médicos estão no centro de saúde, os médicos estão no centro de saúde, são funcionários públicos. Claro, têm um ordenado da carreira médica. Mas não são. Mas porquê que os médicos dentistas não? Mas lá está, eu acho que depois não foram integrados no Sistema Nacional de Saúde. Eu descobri convosco que o Novo Universo, que a mim não me diz respeito, não foram integrados no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, os centros de saúde são... Lá está, tudo isso é que eu estou admirada, quer dizer, não estou, eu provavelmente estava distraída, mas de facto, vocês têm muito entre classe para caminhar no sentido de ter um estatuto, quer dizer, o médico dentista é um médico, não tirou a medicina dentária, sim. Antes havia a estomatologia, não sei se existe. A estomatologia existe. Nós temos uma história, nós tivemos com os médicos, sim. Tivemos na ordem dos médicos, há muitos anos atrás, cerca de 21, 22. Ou mais. E depois houve ali uma separação entre os médicos dentistas, e é uma história que os mais velhos explicam muito bem, já me explicaram muito bem. Esse privilégio também. Para mim são todos médicos. Então tivemos que criar outra ordem, mas que também foi bom porque se tornou-nos um bocadinho. Por um lado foi bom, por outro lado não foi bom. Não foi bom porque não ficámos inseridos com os médicos. Lá está. Nos hospitais, e para mim são todos médicos. Têm 2 ordens ou não. Também depois foi deixada. Deveriam, do meu ponto de vista, sendo todos médicos, deveriam, do meu ponto de vista, ter o estatuto, por exemplo, no centro de saúde, o médico dentista devia ter o mesmo tipo de contrato que tem o médico de família, o médico de especialidade do centro de saúde, onde nós vamos. Não faz sentido estar a ganhar 300 ou 400 euros porque paga a hora e os outros médicos têm também não é muito porque a carreira médica em Portugal, mas pronto, é o que aquele corpo especial tem. E era necessário para os doentes, para as pessoas e para os médicos que existem, não é? E assim não estamos a conseguir equilibrar. Está tudo muito desequilibrado. Isso é o que eu digo, isso é o novo então. O cenário tem muito debate para fazer convosco. Mas os médicos também têm que se unir, os médicos dentistas têm que se unir em todas as suas causas. Sim, exatamente. E têm que há causas mais prioritárias, todas são importantes. Mas, de facto, isto é uma questão que a mim me parece, até porque
dizendo então, que eu fiquei agora a saber, que é que há per capita, nós podíamos ser talvez o país da Europa com a melhor saúde oral da Europa, quiçá do mundo, não sei. Então, quer dizer, ainda mais. Sim, não, mais prova, temos muito bons profissionais. Mais prova, muito um bons desperdício, chamar aqui a brasa, da gestão dos recursos. Por um lado, necessidade da população, por outro lado, excesso de médicos. Neste momento, estamos a falar de pessoas com competências especializadas e especializadas, altamente especializadas. Pessoas com competências diferenciadas, com muitos anos de estudo de dedicação e que depois ficam, neste momento, por uma questão de conjuntura, até nem conseguem trabalhar. E do outro lado, temos uma carência brutal na população portuguesa, mas não é só na classe baixa, na classe média. Eu aqui há uns anos precisei também, tinha problemas, tenho desde pequenina, e tive que pedir um empréstimo para pagar os tratamentos que o médico me decidiu que eram importantes, e foram, de facto, porque era bastante dinheiro e eu não conseguia, mas como eu, imensas pessoas. Portanto, nós, para termos acesso, a população, de uma maneira geral, aos cuidados de saúde, custa dinheiro. Claro que não acho que devia ser, era comparticipado da mesma forma que outras áreas da saúde. Claro, porque este é tão mais importante, é que por a boca é importantíssimo termos. E depois, é óbvio, também apareceram as seguradoras, a tentar colmatar, mas que se aproveitaram e, portanto, chegam em um contexto... Também em clínicas não têm as seguradoras. Tem. Pois, eu ainda no outro dia, com licença. Sim, clínica médicos, sim. Tem, pois. Sim, médicos têm uma clínica, por exemplo. Tem. Nós somos terminantemente contra isso. Pois, é um bocadinho bem. Não conheço as regras da vossa... As seguradoras que têm e que vendem seguros com tratamentos a custo zero, ao mesmo que diz trabalhar a custo zero, há tratamentos a custo zero. Pois não sabia. A custo zero. Portanto, há várias que têm a primeira consulta e higiene oral a custo zero. Portanto, está ali alguém a fazer durante uma hora uma higiene oral, um dentista, higienista, e depois não há nada para lá. E muitas pessoas, porque também não têm hipóteses, aproveitam, vão só fazer higiene oral, têm aquele seguro só para fazer higiene oral, depois não aparecem mais. Não tem nada de tratamentos para fazer, mas as pessoas não podem. Pois, lá está. Pronto. E depois não está também, as seguradoras também têm os valores que são impossíveis para nós, que temos que... há uma disparidade depois, portanto, de materiais que nós temos que ter. É tudo muito caro. É tudo muito caro. E, portanto, para trabalharmos bem e para termos bons materiais, é preciso investir muito. E, portanto, se começarmos a ver seguradoras, ou, por exemplo, a ADSE, ou certas coisas, a ADSE é diferente de uma seguradora, não é? É do Estado, é diferente. A ADSE, por exemplo, não está minimamente adequada, já não são os preços há não sei quantos anos. Olha, mas eu tenho a ADSE, eu desconto para a ADSE, e quando eu tento, e a maior parte dos seus colegas nem sequer trabalham com a ADSE, portanto não me serve nada a ADSE para... Serve-me para outras especialidades. Não, isto é a ADSE. Mas a ADSE também não... Não dá, é impossível. Não. Portanto, tem clínicas, mas para conseguirem ter pacientes, elas naquele sufoco têm não sei quantas seguradoras, depois vêm que ao fim do mês não deu aquele rendimento, depois acaba por não ser bom nem para a clínica, nem para as pessoas que estão ali a trabalhar, nem tão pouco para os pacientes. Portanto, são pacientes vistos de quarta em quarta hora, são pacientes vistos. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que mudar. Pois lá está. Tem que mudar radicalmente. Pronto, em relação à segurança, nós também temos e tentamos criar estas tais sinergias. O que eu queria estava a contar à Paula é que os agricultores não precisam de alguma ajuda e, portanto, nós vamos pagar-lhes os cabazes, porque eles também precisam. Fizemos foi... Quando diz nós é quem? É Sorrironde, sim. E como é que vocês pagam como? Como é que estão? Temos uma conta solidária e temos os colegas. Os colegas esperamos que estamos a fazer webinars científicos que nós achamos que é o melhor que podemos fazer agora nesta altura, é transmitir um pouco, até com os mais velhos, começámos com
os mais velhos, que se mostraram logo receptivos, foram muito acessíveis, especialmente os mais velhos, logo para fazerem os webinars de uma forma gratuita, claro, e portanto é só os colegas entrarem e temos a cobrar, por exemplo, cada webinar 15 euros. É fácil. Se fomos todos a pagar 10 euros, a pôr 10 euros na conta solidária, temos de ter fundos para conseguir fazer. Mas vão ter durante um tempo, porque se a necessidade for permanente, não há dinheiro que vende. Isso, tudo o que vocês fazem é muitíssimo importante, mas isso são apoios. O que é importante é resolver as questões de fundo, porque estamos a falar de necessidades básicas. Todos os dias os seus colegas comem, os técnicos de higiene e saúde oral. Portanto, não há dinheiro que vende, não há webinars, não há que se cheguem para colmatar as necessidades permanentes das pessoas. Portanto, como é que se resolve isto? É mudando o estado das coisas. No fundo, são coisas em paralelo. Digo eu... Isso é importante. O que vocês estão a fazer, tudo o que venham a fazer, aquele concerto que fizeram solidário, que não correu assim tão bem, mas pronto, tudo o que fazem é importantíssimo porque é preciso, tem que ter financiamentos, não é? Fundraising, no fundo, é o que estão a fazer para ajudar aqueles que mais necessitam. Mas depois, como a Ana está a dizer, e prevê que haja ainda mais necessidades, portanto, tudo o que fizerem não vai chegar a não ser que façamos todos juntos. Vamos falar, não é, também, algo que se consiga também mudar o estado das coisas. Porque essas pessoas têm a começar outra vez a fazer o quê? A trabalhar. Porque essas pessoas têm competências que estão a ser desperdiçadas. Para além de uma questão de dignidade humana, também passa por trabalhar. Se eu sou especialista numa área, isso é importante que eu trabalhe na minha área para me sentir bem. Faz parte da minha dignidade e da minha felicidade ou do meu bem-estar. O trabalho não é uma fonte, é o que falta. Porque vocês trabalham naquilo que gostam. Agora, tudo. Pois, e, portanto, é importante mas ainda pior é quando faltam coisas básicas. Que a Sorrir a Onda tem muito presente isso também, não é? Que é devolver aos médicos e aos técnicos todos que estão convosco, de saúde oral, voltarem a conseguir entrar no mercado de trabalho. Claro. Ou, não é? Sim. Isso é uma área que vocês também estão a trabalhar. Nós muito, sim. Já estamos a tentar, temos a resolver e a criar uma bolsa de emprego. Exato. Em que as pessoas vão poder entrar, quer as clínicas, quer as pessoas, portanto vão poder inscrever-se e vamos ter um questionário que elas vão ter que responder e depois, posteriormente, haverá um cross-link da informação, em que, por exemplo, o médico do Porto precisa de alguém do Porto, então se responder uma pessoa, se tivermos alguém do Porto, será feita essa junção, esse link de dados. Sim. Pronto, também terá a ver com, queremos que tenha a ver com, queremos prever um pouco a necessidade das pessoas, portanto é óbvio que se calhar um casal que tem filhos e que estejam os dois sem trabalho necessite mais rapidamente do que uma pessoa que esteja a ter ajuda dos pais neste momento, que seja solteiro. Claro. Uma mãe solteira se calhar tem mais, uma mãe que esteja sozinha, ou um pai que esteja sozinho, uma mãe ou um pai que esteja sozinho com o filho, se calhar terá também mais dificuldades. Portanto, queremos também prever essas situações para conseguir priorizar isso tudo. E é uma coisa que estamos a fazer. E tínhamos mais ideias depois com a Paula, não é? Sim, podemos dizer, dar uma ideia. Nós, as duas, e com as pessoas que estão connosco, achamos que... Já dando relevo à colega Joana, que já é uma ideia que também muito dela. Depois, eu acho que o Zero Desperdício atua na área do canaliza sobras e portanto, estamos a falar de evitando, a nossa ideia é sempre evitar o resíduo, portanto, neste caso o biorresíduo, o resíduo alimentar, mantendo a comida na cadeia de valor. Se ela foi cozinhada, confeccionada ou preparada para ser comida, deve continuar a ser comida e depois então é que se vai esgotando a pirâmide do resíduo, evitando o resíduo, abaixo, alimentação animal, etc. Dito isto é aplicável a qualquer bem, tangível ou intangível.
E nós agora tentamos alargar a nossa atividade e o nosso workflow e o nosso modelo operacional, como fazemos chegar as coisas a quem precisa delas, ou ao têxtil e outras áreas, mas isso agora não interessa para aqui, não é sobre zero desperdício que estamos a falar especificamente. E também as competências humanas, os bens intangíveis, também há desperdício nas competências humanas. Acabámos pela nossa conversa, Claro. eu ainda mais concluí agora que já há imensas competências aqui que são enormes porque são especializadas, ou super especializadas, porque são médicos dentistas, higienistas e aqueles que disse os Técnicos de prótese e assistentes dentários. e assistentes dentários. Portanto, todos eles têm competências, Sim. têm necessidades eles próprios, neste caso estão até sem conseguir exercer a sua profissão, e do outro lado, isto é assim, o modelo zero desperdício, do outro lado há quem precise deles. Assim como há comida que sobra e do outro lado há quem precise, e estamos a colmatar ou a complementar as necessidades na comida às associações que depois a recebem e entregam às pessoas que precisam, que o papel das associações é esse, nós somos gestores de rede e capacitadores, e podemos, foi uma ideia minha e da Joana também, depois consigo, tentar encontrar um modelo e uma solução, que temos que fazer um piloto, um teste, não é? Claro. Para juntar, de um lado, quem está desaproveitado, inclusive as instalações, porque não é só os médicos dentistas, é o que vem atrás. Como já me explicaram vocês, eu fiquei a saber também que há imensos espaços equipados, portanto há equipamentos, há consumíveis até provavelmente, mas há equipamentos que pelo menos há espaços, instalações, todas montadas, que não estão a ser usadas. Portanto, há um desperdício de competências humanas, com tudo o que isso traz, que já falamos, de equipamentos, de espaços, e por outro lado, continua a haver, ou até há cada vez mais, porque por outro lado a população em geral também não está nada bem com esta situação, porque muitas pessoas estão em layoff, outras perderam o emprego, todos os dias entram pessoas no Instituto de Emprego e Formação Profissional na Segurança Social a pedir apoios, como sabemos. Portanto, há cada vez menos pessoas com capacidade de pagar a médicos dentistas. Portanto, aqui encontrar uma solução, e nós já temos, não vamos revelar aqui, se há de ser a conversa, depois quando lançamos o piloto, num território mesmo, não é? Ou 2 ou 3 que vamos fazer, mas é um modelo de funcionamento em que ponha de um lado os médicos e os profissionais que estão com capacidades e estão inativos ou menos ativos, as instalações e os equipamentos que são mais necessitados, uns prestam um serviço ao outro, os outros ou vamos ver, ou pagam um bocadinho aquilo que puderem, e depois tem que haver aqui outros parceiros, que não vamos dizer agora quem são, que no meio disto pagam aos médicos dentistas também, porque os médicos dentistas estão a prestar um serviço, têm que ser pagos, provavelmente não as tabelas normais, porque também estamos a falar de população carenciada, tem que haver aqui uma forma, já sabemos como é que vão receber, e inclusive, como a Ana também me disse, e a Joana, eventualmente pensámos até que uma parte do retorno desses médicos não é só em dinheiro, o dinheiro dá dignidade também às pessoas, para poderem comprar as suas coisas e serem elas autonomamente a pagá-los, mas também dando apoios noutros tipos que necessitam. Pronto, portanto, nós temos aqui uma ideia que espero que, se correr bem, já é inovadora, será piloto, já é inovadora, acho que pode funcionar. Teremos uma conversa mais tarde para lançar isto, não é? Exato. E acho que pode vir a ser muito, muito interessante e boa para o país. Para todos nós, para a comunidade em geral. Acho que sim. Porque, na verdade, eu acho mesmo que eu fiquei muito sensibilizada com isto, porque eu desconhecia completamente, peço desculpa, a realidade da saúde oral em Portugal. Desconhecia, nunca me tinha, e foi graças ao vosso e-mail, e vocês terem, eu disse, não pode ser, mas estão aqui os médicos dentistas a dizer que há pessoas a precisar e precisam do zero desperdício por canalizar sobras que ainda nem conseguimos, porque lá está, nós temos tantas associações a precisarem, que já estão na nossa rede, nós estamos no país inteiro, e que cada vez, todos os dias, ainda agora estava a ver uns mails, normalmente as associações no verão param
estão um mês de férias e, portanto, não vão fazer as recolhas aos nossos doadores. E nós fizemos agora um inquérito às 500 ou 600 que temos na nossa rede a perguntar quem é que estava de férias para avisarmos os doadores que naquele mês não vai à seção buscar todos os dias as quebras diárias e as sobras diárias. Eu estava aqui a ver as respostas, que eu vejo os e-mails todos a dar e acordar, a ver as respostas. E há imensas assessores que dizem que este ano não vão parar porque não podem parar, não podem o agosto, porque as pessoas precisam daquelas. Estamos a falar de sobras, Ana, estamos a falar de sobras que nem sempre são as mesmas, às vezes há, outras vezes há menos, e são só um complemento na valência da alimentação. E é curioso porque as respostas que temos ali, lançámos hoje o pedido para nos derem, é exatamente alguns dizem, não, nós este ano não fazemos férias, não podemos fazer, temos que assegurar as recolhas diárias. Claro. Portanto, é assim o estado da arte. Exatamente. Paula, muito obrigada. Eu é que tive muito gosto De estar connosco, foi ótimo tê-la conhecido naquela altura, acho que nos ajudou imenso. Eu e a Joana aprendemos, no fundo, também, porque somos médicas dentistas e, portanto, só tínhamos vontade e temos vontade, e ajudou-nos muito a organizar e a perceber o que era uma associação solidária. E, portanto, tem sido incansável connosco. Muito obrigada. E vocês têm sido incansáveis também. Vocês têm tudo. Vocês têm tudo aquilo que é preciso. Paixão, vontade, resiliência. Resiliência é muito importante porque os não e as dificuldades. Caminho bastante. As pedras do caminho são diárias. Pois. E o caminho faz caminhando. Exatamente. Agora, se pararmos, ficarmos só a pensar como é que não se faz. Claro. E depois, quando se faz, também temos imensas críticas sobre nós. Quem faz é sempre criticado. E isso eu também já lhe disse, temos que aprender a viver com isso. Claro. Mas acho que faz bem. Mas eu sei. A Ana não é de parar. Claro. Portanto, eu acho que a Sorrir à Onda, que também foi o nome, também foi giro. Foi, dámos ali à volta, dámos a volta. A pensar num nome e foi giro. Foi. A Ana encontrou um nome que eu acho fantástico. Sim. E eu espero que vocês tenham só motivos para sorrir à onda e que a onda consigam lá estar a virar a onda. A onda agora. E que consigamos ajudar muita gente. Essa era a ideia. Sorrir à onda era. Eu até lembro-se que eu disse virar a onda. Furar a onda. Furar a onda depois. Mas sorrir a onda é muito mais giro. E furar a onda. E pronto. Mas a Joana não gostou de furar a onda. Portanto, não, temos. Mas a minha ideia era virar a onda, que o sorrir à onda é isso mesmo, acho eu. Sim, mas a ideia do sorrir, sorrir, qualquer tinha que ter visto com sorrir, temos que. Sim. Para virar, tem a ver também com a parte do nosso trabalho, não é? Claro. E a onda também é um movimento e está em constante movimento. Exato. E, portanto, temos que sorrir para ela, continuar, trabalhar e acho que se o nosso piloto correr bem, vai ser importante e vai ser interessantíssimo depois escalar a coisa convosco. Sim. Depois o projeto depois é para escalar, claro. Não é? Sim, esperemos que sim. Então, muito obrigada. Obrigada.